Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tudo bem com vocês? Por aqui, boa tarde de domingo. Vocês viram que eu vim aqui pra fora, vim fazer um vídeo diferente, porém, não menos importante. Vocês sabem que aqui no canal a gente fala sobre muitas coisas, né? Inclusive coisas sérias. Então, eu queria dividir com vocês uma coisa que aconteceu na sexta-feira comigo e que depois eu fiquei refletindo. Enfim, vou contar para vocês o que houve. Sexta-feira eu fui fazer as unhas, onde eu sempre faço aqui perto da minha casa. E lá no salão onde eu vou, são duas sócias. E uma das sócias as duas filhas delas estavam lá. Eu não vou falar o nome porque eu não conversei com ela, então eu não vou falar o nome, né? Mas uma das filhas dela, dessa sócia, da minha manicure, durante a gente lá conversando e tal, ela me reconheceu. Mas eu não reconheci ela. Mas ela, em dado momento da conversa, ela falou assim: Você morou em tal rua, não morou? Eu falei: sim, morei. Ah, eu te conheço. Foi exatamente assim. Aí eu falei: você me conhece? Eu falei: poxa, me desculpa se eu não me lembro de você, né? Porque tanta gente, às vezes a gente... Nessa época que eu morava nesse endereço que ela falou, eu trabalhava numa loja, num balcão, então eu conhecia muita gente, né? Rotatividade, então de repente... Aí ela falou assim: sim, você é a mãe da Bia. Eu conheço a Bia, eu lembro de vocês. E aí ela se apresentou. Ah, eu era fulana, amiga da Beltrana. A Beltrana, ela era filha... Não, ela era neta da dona da casa que eu morava. Era minha vizinha, ela morava em cima. E essa menina era amiga dela. Mas o que foi mais interessante em todo o desenvolvimento da conversa foi que a menina lembrava de coisas sobre a minha vida, sobre a minha mãe, sobre a minha filha, né? Coisas assim, nossa, por exemplo, vou dar um exemplo. Nossa, eu lembro da Bia. Aí dava as características. Ah, a Bia sempre foi independente. A Bia era uma menina diferente, gostava de ler, gostava de estudar. A menina falou coisas da nossa intimidade. E ela não era nossa íntima. E daí que foi depois o meu estalo em casa. Repassando, rebobinando, depois contando para a Bia. E a Bia também lembrou dela. Eu também lembrei dela. Mas ela lembrou de muito mais coisas sobre mim, sobre a minha mãe, sobre a Bia e até sobre a minha avó. Que eu não imaginei, porque ela não era uma pessoa íntima nossa. E aí ela começou a falar assim: nossa, eu achava tão legal o jeito de vocês, eu achava tão massa vocês serem unidas, porque, assim, depois que meu pai morreu e que eu me separei do pai da Bia, sempre foi eu, minha mãe e minha avó. E a Bia, né? Sempre éramos nós quatro. Houve uma época que era só eu, minha mãe e a Bia, que a minha avó depois veio morar aqui sozinha e ficou só eu, minha mãe e a Bia. Mas nós sempre estivemos juntas, nós quatro, né? Assim, de certa forma, sempre unidas. E essa menina, ela lembrava disso de uma forma bonita, sabe? Ela sempre morou com a sua mãe, você sempre aquilo. Ou seja, a nossa família, mesmo sem conhecê-la intimamente, e, né, sem ela estar dentro da nossa casa e tal, a menina nos via como exemplo, né? Então, é aí que é o X da história que eu quero dividir com vocês. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei: nossa, gente, como que pode uma pessoa saber tantas coisas da gente e a gente nem sequer ter noção de que uma pessoa aleatória pode ter percebido tanto sobre a gente, até mais, de repente, do que nós mesmos, né? E o quanto é importante a gente saber disso, porque assim, eu fiquei lisonjeada. Eu fiquei feliz de saber que alguém observava a minha família
a minha filha, a minha mãe, a minha avó, observava a nossa família, a nossa convivência, nosso modo de vida. Alguém observava com admiração, nunca chegou para falar. Me falou agora. O quê? Já tem mais de 15 anos que essa menina... Não, 15 é por aí. Uns 14, 15 anos que essa menina viu a nossa convivência. E ela guardou, né? Não foi uma coisa que ela viu, falou, ok, que legal essa família, e esqueceu. Não, ela guardou. Ela guardou o nome da Bia, o meu nome ela não guardou, mas ela guardou coisas assim, tipo, que o pai da Bia morava em Paquetá, sabe? Coisas assim que as pessoas não guardam. Ou seja, a gente de verdade fez a diferença, né? Marcou a vida dessa menina. Então, eu pensei, por que não falar sobre pessoas que marcam a nossa vida e que nem sabem? Então, eu vou falar sobre uma pessoa que marcou a minha vida e nem sabe. E assim, eu acho que ela nem se lembra de mim também da mesma forma que eu, no primeiro momento, não me lembrei dessa menina. Há algum tempo atrás, não, há muito tempo atrás, nós morávamos em Paquetá e eu era adolescente, tipo 14, 15 anos, no máximo. E eu sempre gostei muito de pipoca e adorava pipoca doce, mas ninguém sabia fazer. E aí eu tinha um amigo, né? E este amigo sempre me convidava para ir na casa dele, porque nós tínhamos um outro amigo em comum, que era vizinho, e ficava todo mundo junto. Tá, um dia, lá na casa deste meu amigo, rolou uma pipoca. No primeiro momento, eu achei que era uma pipoca salgada. Eis que a irmã dele, que na época ela era mais velha que eu, e mais velha que ele também, ela foi fazer pipoca doce. E aí, eu mais do que depressa, falei assim, pipoca doce... Poxa, como é que faz? Aí eu falei, mas você vai fazer como? Ela, não, aquela pipoca doce, igual de pipoqueira. Eu falei, opa, quero saber, né? Quero aprender. E corri para a cozinha lá dela para aprender a fazer pipoca doce. E ela me ensinou a pipoca doce. Depois a gente pode até fazer a pipoca doce. E eu aprendi a pipoca doce, e aí aquilo virou... Sabe como é que é adolescente, né? Quando adolescente gosta de comer uma coisa, ele come aquilo, come aquilo, come aquilo, come aquilo. E eu me juntava com as minhas amigas, e eu comia pipoca salgada com pipoca doce, porque nessa época podia juntar tudo, que não tinha nenhum abdômen, né? Gorduroso aqui ainda. E aí a gente fazia uma festa, era pipoca doce o tempo todo. Overdose de pipoca doce. Passou-se o tempo, eu estou com 42 anos... eu permaneço fazendo a mesma pipoca doce que eu aprendi lá com esta menina, irmã do meu amigo. Ela não era minha amiga. Ele era meu amigo. Passou-se os anos, eu me mudei de Paquetá, fui embora para Minas. Quando eu voltei para Paquetá, este meu amigo não morava mais na ilha. A gente perdeu o contato. Graças ao Facebook, eu reencontrei ele no Facebook. Mas também não comentei nada sobre a pipoca, né? Sobre que aquela pipoca daquele dia ficou para sempre. Eu nunca comentei isso. Mas então, mediante a esta situação que aconteceu comigo na sexta-feira, que me fez ficar felicíssima, né? De saber que uma pessoa me marcou minha mãe, marcou minha filha, marcou minha avó, lá na vida dela, como exemplo, como admiração. Então eu vou deixar aí o meu... Meu Deus, fugiu a palavra. Ai, meu Deus, o meu relato. Vou deixar o meu relato para esta pessoa. Mas eu vou falar o nome dela. Que o nome dela eu lembro. Eu lembro o nome dela. O nome dela é Michele. Então, assim, Michele, valeu. Você não deve nem se lembrar, mas você me ensinou a fazer a pipoca doce que eu fiz para minha filha, que eu faço para os meus filhos hoje em dia, meus 2 filhos mais novos, e para minha filha também, quando ela está em casa, que eu faço para os meus alunos às vezes, que eu faço para o meu marido, que ele adora, que eu já fiz para o meu enteado, que provavelmente eu vou fazer para os meus netos. Então, ó, valeu pela receita da pipoca, valeu pela boa vontade de ensinar a fazer a pipoca. E eu sempre, quando alguém pergunta da receita, eu sempre falo, quem me ensinou a fazer essa pipoca foi a Michele.
E vou te falar outra coisa. A minha mãe, durante um tempo, fez pipoca com a tia Socorro lá em Paquetá. E a minha mãe fazia pipoca doce. Mas a pipoca doce não é igual a que a Michele fazia. A pipoca doce de pipoqueiro, né, que ele faz, mistura o açúcar no óleo e faz ali estourando, é diferente. A que a Michele me ensinou fica exatamente igual, deliciosa da mesma forma. Dá um pouquinho mais de trabalho, porque você primeiro faz a pipoca e depois você passa a pipoca nesse molho doce, né, nesse caramelo. Mas eu vou dizer pra você, eu faço a sua, Michele. É a sua pipoca que eu faço. Então, deixar aí marcado pra Michele, que do mesmo jeito que... eu vou falar o nome dela, ela não vai ficar chateada não. Do mesmo jeito que a Vanessa se lembrou de mim e da minha família com tanto carinho e admiração, Michele, também me lembro de você. E você nem deve se lembrar de mim. Talvez, acho que nem o Leandro se lembra tanto assim de mim, se lembre tanto assim de mim. Mas eu me lembro de vocês, da mãe de vocês. Eu lembro da casa de vocês com muito carinho. Como também lembro da casa do seu Sérgio, do Serginho, que foram por intermédio de vocês que eu conheci. Então, assim, do mesmo jeito que a Vanessa marcou lá na vida dela, vocês estão marcados aqui na minha também. Valeu pela receita da pipoca, Michele. E tomara que você veja esse vídeo, tá? Se você ver, curte, se inscreve no canal e compartilha, tá bom? Então tá, gente. Era só um vídeo assim, leve, né? Leve. E pra dizer que às vezes a gente faz diferença na vida das pessoas e a gente nem percebe. Então a gente tem que prestar muita atenção também de como a gente, né, se mostra para as pessoas. Às vezes a gente tem tanta coisa boa e nem sabe que a gente tem tanta coisa boa. Eu vou falar para vocês, eu fiquei tão vaidosa quando ela falou tantas coisas assim, da minha filha, de mim, da minha mãe, que eu fiquei assim, gente. Então, assim, valeu, Vanessa, por ter lembrado de mim. Valeu, Pamela, por ser amiga da Vanessa. E valeu, Michele, pela receita de pipoca. Coraçãozinho para todas vocês. Tchau, gente. Muito obrigada. Espero que vocês gostem do vídeo. E, Michele, não esquece, tá? Assistiu? Curte. Comenta, gata. Compartilha. Beijo.